Olá, pessoal! Que alegria imensa estar aqui com vocês em mais um encontro do nosso programa Inspiração. Hoje, mergulharemos em um tema que pulsa no coração de cada um de nós, a fé. A fé não é apenas acreditar, mas sim sentir a força que nos move, que nos impulsiona a dar o próximo passo, mesmo quando o caminho parece incerto. É a chama que acende a esperança que nos faz levantar após cada queda. E que, acima de tudo, nos inspira a transformar a nossa vida e o mundo ao nosso redor. E para nos guiar nessa jornada de fé em ação, teremos hoje a companhia de representantes que estarão aqui para nos auxiliar e inspirar. Prepare-se para se emocionar e, quem sabe, redescobrir o poder transformador que reside em cada um de vocês. Porque quando a fé entra em ação, a vida se renova. Agora vamos assistir uma reportagem que retrata o movimento de fé dos romeiros, em sintonia com a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Eu mesmo estive lá, entrevistando e participando desse movimento de fé em ação. Bora assistir! Hoje, o Desafio Inspiração, ele está diferente. Nós estamos aqui na Dutra para acompanhar esse movimento de fé, para o nosso programa Fé em Ação. Então vem com a gente acompanhar histórias incríveis que levam peregrinos rumo à Nossa Senhora Aparecida. Estamos aqui com a Luanara, coordenadora do Ponto de Apoio da Jeane de Mello, para a gente conhecer um pouquinho mais como surgiu esse movimento. Luanara, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente como que surgiu esse Ponto de Apoio aos Peregrinos. O Ponto de Apoio da Jeane de Mello surgiu em 2012, ali embaixo do viaduto, com a família do seu Décio. Eles deram início, a esse projeto maravilhoso. E hoje eu sou coordenadora aqui do Ponto de Apoio, vai fazer 4 anos. E diz para mim, como que acontece para que toda essa equipe mobilize, esse auxílio aos peregrinos? É através de doação? Sim, o Ponto de Apoio é 100% doação, tanto de alimentos como os voluntários. Todo mundo que está aqui vem de coração, com muita fé em Nossa Senhora e faz esse trabalho maravilhoso acontecer. Esse movimento todo que a gente faz é especialmente para eles, para dar um conforto nessa caminhada de fé até a Casa da Mãe Aparecida. Vocês estão aqui desde 2018, então eu quero saber de você como que a gente pode falar um pouquinho desse movimento e auxiliar para pessoas ou instituições que queiram, assim, de alguma forma, contribuir para os próximos anos. Nós estamos aqui desde 2012, na verdade, na verdade, é ter amor, Amor em servir ao próximo, amor em Nossa Senhora, amor à fé. E aqui, na verdade, não diz nem muito da religião, porque aqui a gente recebe muitas pessoas de outras religiões para ajudar. Então é mais amor ao próximo. Você tendo esse amor, qualquer caixa de isopor, uma água que você dá ali para eles, eles já ficam muito agradecidos. Muito bom, parabéns pelo seu movimento. Obrigada. Que vocês possam continuar aí essa missão por muitos e muitos anos. Viu? Obrigada, eu agradeço vocês também por ter vindo aqui conhecer o nosso ponto de apoio. Poder fazer essa divulgação pra gente é muito importante. Estamos aqui com Maria Ângela, que é coordenadora da enfermaria, que ajuda aqui no ponto de apoio. Diz pra gente como é para você estar aqui acolhendo e nessa missão, ajudar os romeiros a chegar em Nossa Senhora. Então, é uma gratificação muito grande, A gente está podendo ajudar eles, porque eles vêm, a caminho, de Aparecida, muitos pagando promessas. Então, a gente tira um pouco daquela dor que a pessoa está sentindo, dá um conforto melhor para ela poder continuar até o próximo ponto, vamos dizer assim. E é muito gratificante tudo isso aqui.
Muito bem. E a gente vai pegar aqui, ó, agora o doutor Renato, que está com a mão na massa, cuidando de um peregrino. Conta pra gente o que você está fazendo nele, doutor. Eu trabalho os pontos mais fortes de dores deles, né? Porque geralmente é panturrilha, é lombar, cervical e dorsal. Então, como quiropraxia, eu consigo deixar eles com energia maior. Então, alivia gigantescamente, porque a circulação volta ao normal. Muito bem. Lu, como é para você fazer parte dessa missão aqui? Sim, a minha nora, né, a Luanara, pediu para mim ficar responsável pela cozinha, aí eu aceitei, assim, a emoção é muito grande de poder estar contribuindo, né? Assim, é muito gratificante, porque assim, é uma emoção você saber que as pessoas estão aqui esperando para poder tomar o caldo, o café, e assim, eu sou peregrina também, então assim, eu sei como que ajuda muito, tudo, né, essa equipe, tá todo mundo junto, em prol dos romeiros, chegar na casa da mãe. Então, assim, para mim é gratificante demais. Hoje nós estamos aqui com o Fernando Rodrigues. Fala pra mim de onde que você tá vindo. Tô vindo de Itaim Paulista, Zona Leste. É a primeira vez? Terceira vez já. Terceira vez. Terceira vez já. Você está andando desde quando? Desde terça-feira. E diz pra mim, o que te move pra poder fazer essa jornada? É a fé, né? A fé, agradecimento. Na realidade, todo mundo pergunta pra mim se eu tenho alguma promessa. Mas na realidade não, eu vim só agradecer. Tem que agradecer também, não só na hora da dificuldade, né? Estamos aqui nessa caminhada para fazer um agradecimento. Muito bom e boa sorte para você nessa sua jornada. Obrigado, viu? Fala para mim, você tá de chinelo já? A missão tá pesada? Como é que tá essa caminhada rumo a Nossa Senhora? Não, pesada ela começou, né? A partir do momento que eu comecei, ela já fica pesada. Mas o dia a dia, as horas vão passando e você vai colocando aqui na sua cabeça que o propósito maior está na frente, né? Então dói, mas você tem que lembrar, a sua dor não é tanto maior do que o seu propósito. Então o propósito fica muito maior do que você necessita lá na frente, entendeu? Então, mas tá aí, a dor vai passar. Toda passar. Dá uma dica para quem tá vindo rumo à Aparecida. Cara, fé, muita fé. Quem tem fé vai chegar. Não só eu, como todo mundo que você viu, tem muita gente. Mas a fé ela é muito mais forte. Muito mais forte. Boa sorte pra você, viu? Obrigado, Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado, tchau. Estamos aqui com a Angélica, que tá vindo de Guarulhos, que ela veio para agradecer, porque ela também já foi atendida numa missão de fé. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu estava desempregada, consegui um emprego e consegui o meu primeiro apartamento. E daí hoje você tá vindo para agradecer. E você tá andando desde quando? Desde terça-feira. Terça-feira. Deixa uma mensagem de fé para quem também tá precisando se fortalecer nessa jornada diária. Continue em oração que uma hora alcança. Estamos de volta com Inspiração e hoje falando sobre fé em ação. Neste bloco, temos a honra de receber no nosso bate-papo com o especialista, o pastor Lucas Flores. Lucas é um líder com profunda atuação eclesiástica, militando ativamente com jovens na evangelização. Ele administra projetos sociais fundamentais como Pequena Seara, Projeto Pais e Velhos Amigos, pautando a sua vida em princípios bíblicos. Sua mensagem central é que a fé permite que cada um de nós escreva uma nova história abençoada. Muito bem-vindo, pastor, ao nosso programa Inspiração. Obrigado, Priscila, toda a equipe da TV Câmara, é uma alegria estar aqui com vocês.
E nessa inspiração de hoje, para a gente falar sobre fé em ação, nada como trazer representantes que nos inspiram nessa jornada. Obrigado, vamos lá. Diz pra gente como você se sentiu tocado por esse caminho de fé e como ele moldou a sua vida. Priscila, eu sou a 4ª geração de pregadores do Evangelho da minha família. Né? Desde o meu bisavô, meu avô, meu pai, todos são pregadores. Meus avós e meus pais são pastores como eu. E então eu nasci nesse meio, eu nasci numa casa, num lar onde a fé, ela moldou toda a nossa existência. E eu sempre vi os meus pais cuidando de pessoas e agindo para fazer bem ao próximo. Então acho que esse tema de fé em ação é um tema da minha casa, tema da minha família. Então eu me senti tocado por ver a história de vida das pessoas que me ensinaram tudo que eu sei. Então eu não sei fazer outra coisa a não ser ajudar pessoas através da pregação do Evangelho. Isso mostra mais ainda o quanto o meio interfere, né? Com certeza. E como as suas experiências pessoais aprofundaram a sua transformação? Bom, isso é muito interessante, isso é muito bom você perguntar, porque até para os jovens que me acompanham, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, não é porque o meu pai sempre foi um grande homem que agiu através da fé, um homem abnegado, com muito amor, que eu automaticamente teria a minha vida com Deus. Eu precisei escolher, eu precisei querer, e Ele nos deu algo muito bonito, que é o livre-arbítrio. O poder mais democrático que existe é o poder de Deus, porque Ele permite até mesmo que a obra da sua criação não acredite que Ele existe. Isso é realmente a democracia. Então Ele nos dá a oportunidade de viver para Ele se nós quisermos. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu. Ele quis nos criar, Ele quis ter uma criação tão bonita, tão plural, tão viva, mas Ele também nos deu dons e talentos, Ele nos nomeou para que nós pudéssemos dar bons frutos. E só que entre a escolha de Deus, entre esse chamado e até nós chegarmos ao ponto de dar frutos, existe esse caminho que é pessoal, que é intransferível, que muitas pessoas escolhem não percorrer esse caminho. E esse caminho, ele é o caminho onde nós precisamos colocar a nossa fé em ação. A fé é ação. A fé sem obras, ela é morta. A fé de palavras, ela não gera frutos. Porque não é aquilo que você sabe, mas é aquilo que você faz com o que sabe que muda a história da sua vida. Exatamente. Muita gente sabe sobre fé, muita gente sabe sobre oração, muita gente sabe sobre o conceito de família, mas na hora de viver os desafios, na hora de renunciar às tentações momentâneas ou às ilusões do mundo para estabelecer a sua fé, as pessoas ficam só na teoria e esquecem de agir. Então esse momento de nós entendermos que Deus ele nos escolheu para esse relacionamento pessoal com Ele, esse momento ninguém pode fazer por nós. E algo que você falou muito forte aqui, eu acho que é a questão da obra, né? A fé sem obra, né, morta. Vamos falar um pouquinho das suas iniciativas sociais, né? Que eu acho que elas demonstram exatamente esse potencial da fé, né? Sim, eu, como você disse, herdei tudo isso da minha família. Então, minha vida toda eu vi o meu pai trabalhar em obras sociais para regenerar pessoas acometidas pelo vício, pela química, cuidar de crianças em lugares de vulnerabilidade social, pessoas idosas, né, a terceira idade a gente chama de velhos amigos, um trabalho super bonito, dando atenção a essas pessoas. Então tudo isso para mim se tornou fácil no sentido de que já existia, eu só precisei colocar o meu coração, amar essas pessoas e continuar tocando isso para frente. Eu acredito que o trabalho da igreja é muito importante porque a igreja chega onde o poder público não consegue chegar. Né? A igreja se coloca como um grande parceiro do poder público, a igreja entende o poder público, a igreja é treinada para honrar as autoridades. Então a igreja não está aqui para julgar por que o poder público não chegou. A igreja está aqui para chegar e ajudar as pessoas, muitas vezes em parceria,
muitas vezes leva o poder público lá, a igreja chega primeiro e depois, através de um bom relacionamento com as autoridades, consegue levar também o poder público. A igreja está aí para cuidar das pessoas, do mamando ao caducando, do recém-nascido àquele mais experiente. As pessoas que nós queremos e podemos alcançar, elas não têm credo, não têm cor, não têm idade, não têm sexo. Primeiro a gente alcança as pessoas. Não adianta você chegar lá com a religião se a pessoa está com fome. Ela não precisa naquele momento de ouvir um sermão bonito, ela precisa de comida. Não adianta você chegar com uma ideologia para uma criança que não tem minimamente a segurança social de receber um abraço, de saber como vai ser o seu futuro, de ter a oportunidade de ir para a escola. Você precisa primeiro alcançar o ser humano, alcançar essa pessoa. E depois, se ela se abrir, se ela quiser ouvir a palavra, seguir a fé, e aí então de maneira bonita, com o livre-arbítrio, com a verdadeira democracia, aí a gente prega o evangelho. Mas em primeiro lugar a pessoa. Atender as necessidades, né, primárias dela, para que seja um lugar de acolhimento, né? Porque se chega no sermão, às vezes da gente acolher, a gente acaba afastando, né? É verdade. A gente não pode deixar diferenças teológicas nos separar. É muito maior o que nos une do que ideias que nos separam. Nós somos unidos primeiro por ser criação de um Deus tão bonito, tão maravilhoso. Nós somos unidos por estarmos aqui e por termos as necessidades básicas iguais ou muito parecidas. Pode mudar algum detalhe, mas todos nós precisamos nos sentir amados, acolhidos, precisamos ser bem alimentados, todos nós precisamos estar envolvidos num meio social que vai nos dar a segurança para desenvolver aquilo que nós somos por dentro. Então, nós somos iguais perante a Deus. Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas e Ele não nos colocou aqui. O próprio Jesus disse, Ele não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Ele não nos colocou aqui para apontar diferenças, mas Ele nos colocou para potencializarmos uns aos outros naquilo que nós temos de bom, para cada um encontrar o seu caminho. Muito bom. Houve algum momento, né, em qual a sua fé foi testada? E como que você agiu nesse momento? Porque eu acho que é importante, muitas vezes, a gente conectar com a nossa vulnerabilidade também, porque isso inspira. Porque, às vezes, a pessoa que está ali, né, escutando o sermão, escutando o culto, ela olha e fala assim, nossa, mas parece que para ele é tudo perfeito, né? E quando você expõe também uma dor, o outro se sente mais próximo, né? É verdade. Essa questão do teste, eu não sei se você está perguntando na última meia hora, se foi ontem. Porque o tempo todo, né? A nossa fé Pontua é testada. Algo que foi assim para você uma virada de chave, né? Para testar mesmo, né? A nossa fé ela é testada a todo momento, mas nós somos provados para ser aprovados. Né? Deus até nos permite viver esses testes, essas provações, não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Como eu disse, a minha história pessoal, por ter grandes homens e mulheres de Deus na minha família, é um desafio, como é que eu vou continuar esse legado? Meu avô foi um grande desbravador do evangelho no Brasil todo, ele era um advogado e deixou tudo para ser pastor, meu pai era um professor e também deixou toda a sua carreira acadêmica para ser pastor, e eles desenvolveram grandes trabalhos e eu olhava para eles e pensava, nunca vou ser igual. Talvez eu nunca tenha a estatura moral do meu pai, talvez eu nunca seja um desbravador como o meu avô, até quando eu entendi que Deus não precisa que nós sejamos iguais a ninguém. Ele precisa que cada um de nós seja exatamente como Ele nos criou para alcançar a todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então a minha fé é muito testada nessa questão da comparação. São pastores tão grandes, são pessoas tão abençoadas, pessoas que estão fazendo um trabalho tão bonito. Amém. Essas pessoas precisam continuar e eu oro para que elas continuem. Eu vejo isso dentro da minha casa. Mas eu tenho certeza que Deus tem um plano especial para mim, assim como Ele tem um plano especial para cada um. E nós podemos, ao invés de comparar, nós podemos nos inspirar, que você está falando muito bem sobre esse conceito de inspiração e aprender uns com os outros para alcançar o nosso caminho dentro da fé. Foi muito bom essa colocação que você fez, porque isso está muito atual hoje, né? Principalmente dentro das redes sociais, as pessoas olhando muito para a vida do outro e às vezes paralisando a sua vida, porque não se sente digno de viver algo e olhar só para a sua trajetória, né?
E eu acho que o caminho é esse, da gente olhar um pouquinho mais para o espelho e menos para a janelinha, né? E também... E poder se inspirar, né, no outro, não usar o outro como um distanciamento da sua jornada, né? Sim, com certeza. E também olhar para Jesus. Quando nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas, as pessoas são falhas. Por isso as instituições são falhas, porque as instituições são formadas por pessoas. Então nós não podemos colocar a nossa fé, nós não podemos firmar a nossa fé, a nossa esperança não está nas pessoas. Não é o pastor que abençoa, não é a igreja que faz milagre, mas é o Deus da igreja, é o Deus do pastor. E é possível, inclusive, que o pastor tenha um momento humano de cansaço, de preocupação, de problemas. Então, quando nós aprendemos a nos inspirar nas pessoas, mas olhar fixamente para Jesus, nós entendemos que, como diz a palavra, né, passará o céu e a terra, mas o poder, a palavra, a santidade de Deus, isso nunca vai passar. Apesar de nós, apesar de que nós passamos e nós temos os nossos problemas, se a nossa fé estiver firmada e o nosso olhar estiver em Deus, olhando diretamente para Jesus, essas frustrações, elas não vão nos parar. Elas podem até, nós temos sentimentos, somos humanos, pode até deixar a gente chateado, mas a gente continua olhando para o lugar certo. Exato. Você inspira muitas novas gerações, né? Como que é para ensinar para eles a viver na prática a espiritualidade? Bom, prática se faz na prática. A gente tem que viver com as pessoas ombro a ombro. É por isso que, voltando a falar de frustração, a gente não pode ter pastor da internet. A gente não pode inspirar na vida dos blogueiros, a gente não pode achar que os influenciadores das mídias sociais são os nossos professores. A gente precisa olhar para quem está do nosso lado. Porque nas redes sociais, e eu até acho que isso é o correto, a gente tem que mostrar a nossa melhor parte. Tem que ir para as redes sociais, fazer como o Muro das Lamentações. A gente tem que mostrar realmente o nosso melhor sorriso, a nossa melhor roupa. Nas redes sociais está tudo bem. Mas quando a gente caminha lado a lado das pessoas, a gente entende, a gente aprende, a gente vê na prática como as pessoas são. A prática, ela vai além da foto, ela vai além do vídeo. A prática, ela vai nos permitir ver como a pessoa reage no sofrimento, na dor, como ela reage quando é contrariada, como é que ela age no casamento, na fé, no trabalho. Não tem como ser um bom pastor e um mau marido. Não tem como ser um bom profissional e um mau crente, ou um bom crente, né? Na igreja está tudo bem, mas nos negócios não tem uma vida ilibada. Então nós precisamos ver na prática e para influenciar essas novas gerações que têm acesso a muita informação. Hoje você não responde mais um jovem sim porque sim ou não porque não. Exato. Hoje eles têm na velocidade de um clique todas as respostas. Então você só vai influenciar no dia a dia, no ombro a ombro, se tornando acessível. As pessoas precisam estar com você, precisam viver com você. Proximidade, né? Precisam ver, inclusive, quando você não está bem, como é que você reage, como é que você sustenta a sua fé no dia difícil. Então, hoje, as gerações, elas, muito mais do que um título, as pessoas, elas não respeitam mais a hierarquia, elas respeitam mais a relevância, aquilo que elas veem, que elas vivem, e você precisa ser importante para o jovem. Isso dá trabalho, porque o jovem quer atenção e precisa, ele está naquele momento mais a sua formação mais difícil de todo o seu caráter, de todo o seu futuro, onde ele vai precisar de mais atenção. Mas vale a pena, porque os resultados são bons, os frutos são bons e vale a pena acreditar nessa geração. Tem muito talento aí, tem muita gente boa vindo por aí. Pastor, muito obrigada. Quero agradecer a sua participação e que esse bate-papo inspire as pessoas a fazer esse movimento, né, da fé e, mais do que se inspirar, colocar ela em prática na sua vida, que é isso que a gente quer trazer para eles, a fé em ação. Muito obrigado, uma experiência muito importante, falar de Deus e alcançar pessoas, vocês têm um alcance muito grande e eu agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço a vocês pelo carinho.
No próximo bloco do Inspiração tem muito louvor com Felipe e Vanessa. E ainda está chegando a hora da grande revelação da nossa artista maravilhosa de hoje. Uma dica, ela transforma o feltro em obra de fé. Fica com a gente, porque já já a gente volta. É com grande alegria que recebemos Vanessa e Felipe, um casal unido pela fé e pela música, que há quase 15 anos eles se conheceram no Ministério de Música da Igreja da cidade. E hoje, pais de 3 filhas, transformaram essa paixão de família em profissão. Sua jornada é um belo exemplo de como os dons podem ser colocados a serviço e a inspirar outras famílias. Prepare seus corações, vamos celebrar a fé em ação com Felipe e Vanessa. Muito bem-vindo ao programa Inspiração, viu? Muito obrigada. Olha, eu já quero dizer que esse estúdio está recebendo um mar de bênçãos no dia de hoje. Amém. E diga pra gente, Felipe, qual foi o momento que vocês sentiram o chamado de Deus? E é interessante isso, assim, é uma pergunta forte, porque Vanessa e eu tivemos assim, criações bem diferentes, em termos de... Ela foi criada lá em Brasília com os pais dela, eu criado no Rio de Janeiro com meus pais, mas ambas as famílias criaram os filhos na igreja já, né? Já ali na música, né? Meus pais não são músicos, mas eu gostava de música desde criança e fui ali começando a cantar, a tocar algum instrumento na igreja assim e tal. E em paralelo, Vanessa, lá em outra realidade, lá em Brasília. Né? E a gente se encontrou, né, ali na igreja da cidade, ali, depois de 2009, né, 2009, mas a gente já estava na música, ela também. Eu acho que o chamado veio quando a gente entendeu que nós fomos feitos para adorar o Senhor, né? E a gente reconheceu isso. Então ali foi o chamado, né? E a gente faz isso até hoje, simples assim. E Vanessa, diz pra gente, como que vocês nutrem e fortalecem a fé em meio aos desafios? Porque a gente sabe que uma relação a 2 também é feita de desafios. É verdade, mas a gente nutre a fé e o nosso relacionamento através de Jesus, porque Ele é o centro das nossas vidas. Então, se a gente coloca Ele no centro de tudo, mesmo em meio às dificuldades, então a gente buscando em oração, em palavra, a gente tenta sempre estar juntos, né? Estar juntos ali no ministério, na igreja, no trabalho. Então, tendo esse companheirismo, essa lealdade, é o que nos nutre, é o que fortalece a nossa fé. E essa rede de apoio também, né, que vocês constroem dentro da missão que vocês fazem, né? Eu acho que acredito que fortalece muito, né? Muito, muito. Assim, a comunidade, a igreja, a família, tudo isso, na verdade, os amigos, e nos nutre, na verdade, assim, nos ajuda na caminhada, nessa jornada, e isso nos fortalece. Felipe, que mensagem você gostaria de deixar para quem busca fortalecer a sua própria fé? Olha, a Bíblia fala assim que para a gente conseguir encontrar com Deus, é ali no quarto, no secreto. Então, buscando intimidade com Deus, e é simples, entra no quarto, fecha a porta e fala, como falo com você aqui, como falo com a Vanessa, fala com Deus, Ele vai nos ouvir, né? Ele vai ouvir quem está nos ouvindo aqui agora nesse momento, né? E vai se conectar com essa pessoa. E é aí que a fé vai nutrindo, vai crescendo e vai melhorando. Muito bom. Eu quero, assim, agradecer imensamente a participação e a entrega do dom de vocês aqui. Obrigado. Nesse momento de desafio e inspiração que é para que as pessoas possam trazer esse movimento para a vida delas. E eu acredito muito que o louvor, ele transborda na nossa vida, né? Com certeza. Quando a gente... Eu vi todo mundo aqui muito imerso nesse momento e eu quero agradecer a entrega de vocês. Obrigado. Obrigada. Gente, então prepare seus corações que vamos celebrar a fé em ação com Felipe e Vanessa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a
manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno
eterno sobre toda a terra e céu. Finalmente chegou a hora de revelarmos quem é a nossa artista misteriosa de hoje. Cida Berna é uma artesã dedicada à arte em feltro, com um dom especial para customização de roupas. Como orientadora artística na Fundação Cultural Cassiano Ricardo e ex-coordenadora de projetos sociais, ela une arte, cuidado e fé. Sua devoção à Nossa Senhora Aparecida é inspiração para a criação de hoje no quadro Arte em Movimento. Uma linda peça em feltro, manifestando a sua fé em ação. Cida, muito bem-vinda ao nosso programa. Prazer é meu. E eu que convidei a Cida para participar desse programa que já tinha um tema. E coincidência ou não, porque eu não acredito muito em coincidência, eu falei para ela que a gente gostaria da Nossa Senhora e ela, na verdade, tem uma história de fé em cima da história da Nossa Senhora, né, Cida? Fala para mim uma coisa, como a sua arte em feltro reflete a sua fé em ação? Olha, toda vez que eu estou trabalhando o feltro, eu penso na pessoa que está buscando esse trabalho. Eu coloco todo o amor e eu tenho muita fé. E essa fé eu passo para as peças que eu faço, eu passo esse amor. Eu peço que Deus proteja sempre a pessoa que está recebendo uma peça minha. Então é assim que eu trabalho. Já emanando toda a sua energia, Sim. né? A sua entrega. Sim. E de que forma a devoção à Nossa Senhora Aparecida inspira o seu trabalho hoje? Olha, desde que eu nasci. Por quê? Minha mãe estava grávida de gêmeas e nós fomos desenganadas. E aí ela prometeu, fez a promessa à Nossa Senhora que se todas nós vivêssemos, a primeira seria Maria Aparecida, e essa sou eu. E desde então eu tenho ela na minha vida. Tudo que eu faço, até as cores que eu gosto, é do manto de Nossa Senhora, porque eu sou muito agradecida, muito agradecida. Eu fiz minha primeira boneca, eu tinha 6 anos de idade. E essa bonequinha eu fiz com a minha meia. Eu não tinha muitas meias, mas eu fiz com a minha meia e eu fiz com um mantinho de Nossa Senhora. E isso eu guardo para sempre. E todas as vezes que eu faço oração, ela está em primeiro lugar, depois de Nosso Senhor Jesus, na minha vida. Muito linda a sua história. Diz pra gente uma coisa, você quanto educadora, né? Que você transmite esse seu trabalho, né, a sua arte. Como que você vê, né, o papel da arte em fortalecer a fé das pessoas? Porque muitas vezes as pessoas, elas vêm também adoecidas, né? Sim. Eu não coloco religião, eu coloco a fé. Como eu sou arte terapeuta também, eu sempre vejo a necessidade emocional de cada uma, de cada pessoa, porque eu dou aula para homens também, de bonecas de pano. Então, eu tento colocar aquilo que a pessoa mais precisa. E com isso, eu coloco a minha fé. Essa fé que eu conquistei desde criança de que amanhã é um novo dia. E Deus está presente em todos os nossos dias. É nós que temos que entender isso e sentir. Eu sempre falo que se todos tivessem uma fé verdadeira, nós não estaríamos com tantos problemas psicológicos aí, né? É acreditar. Acreditar que nós somos governados por uma força maior. Muito bom. Isso que eu penso. Que mensagem de fé você gostaria que a sua Nossa Senhora de feltro passasse aí para todo mundo que está em casa? Que o manto dela cubra todos nós, principalmente aqui no Brasil, que a gente está vivenciando aí, né, problemas de toda sorte, e que o manto dela cubra cada um e que cada um sinta esse amor,
né? Que é um amor de mãe, aquele amor que acolhe, aquele amor que todos nós esperamos receber, né? E esse manto dela está em todas as pessoas. Se você olhar do seu lado, você vai ver que tem alguém precisando dele e você pode ser o manto dela para aquela pessoa, né? Vamos ver a sua Nossa Senhora de pertinho? Que essa Nossa Senhora aqui vai para uma pessoa muito especial, hein? Olha que linda, gente. E eu vou até aproveitar esse momento para revelar também a minha devoção por Nossa Senhora, porque eu, quando tinha 3 anos, eu sofri uma queimadura e levei 72 pontos, fiz 6 cirurgias e até os meus 18 anos eu fui para Aparecida, todo meu aniversário, porque minha mãe fez uma promessa, né? E foi aquilo que a Cida falou. Nossa Senhora é mãe. É mãe. E nada mais do que essa devoção que veio da minha mãe. Então, essa Nossa Senhora eu vou entregar para minha mãe, que é um símbolo de fé muito grande, que fortaleceu através dessa devoção com Nossa Senhora. E muito obrigada, muito lindo o seu trabalho. E a sua história de inspiração. E assim, ao final de nossa jornada inspiradora, somos lembrados de que a fé é a arte de acreditar no invisível, a força que nos impulsiona a dar o próximo passo, mesmo sem ver o caminho completo. Cada conversa, cada história ecoou a verdade de que a espiritualidade se materializa em nossas ações, em nosso amor ao próximo e na coragem de seguir em frente. Que essa chama da fé que arde se multiplique, iluminando nossos dias e transformando o mundo ao nosso redor. Acredite, a sua fé tem o poder de realizar o extraordinário. Até a próxima semana com mais inspiração.